Tem algo dentro de você que já percebeu, antes mesmo de entender. Um peso estranho, um silêncio carregado, como se energias negativas estivessem tentando tocar a sua vida sem pedir permissão. Mas isso acaba hoje. Você não chegou aqui por acaso. Existe um cuidado espiritual te envolvendo agora, e essa oração será um ponto de virada. Aqui é uma comunidade de proteção, de fé ativa, de pessoas que decidiram se levantar espiritualmente todos os... Se você deseja caminhar protegido, permaneça conosco. E agora, com o coração aberto, vamos entrar na oração de hoje. Eu declaro com fé viva que o mundo espiritual já está se movendo ao meu favor. E enquanto essas palavras entram na minha mente, algo invisível se levanta ao meu redor, como uma muralha que ninguém pode atravessar, porque está escrito na palavra que o Senhor é a minha luz e a minha. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha. A quem temerei? E nesse instante, toda presença contrária começa, toda seta lançada perde. E se você sente, não saia. Permaneça firme, escreva nos comentários, eu estou guardado, e veja o que começa a acontecer ainda hoje na sua vida e na sua casa. São Bento, homem firme e vigilante, intercede agora por cada pessoa que está ouvindo, porque existe uma batalha acontecendo, além do que os olhos conseguem ver, e está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E essa promessa não falha. Então, não cometa o erro de abandonar esse momento, porque ao sair, você pode interromper. Algo poderoso que já começou, algo está sendo quebrado agora, algo que te acompanhava há anos está sendo arrancado. Então, declare comigo: nada me alcança, nada me destrói, nada me vence. Toda inveja lançada contra mim perde força agora. Todo olhar carregado, toda palavra maldita retorna, porque existe uma autoridade maior operando neste instante. E a palavra diz claramente que nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás. E essa verdade está sendo ativada neste momento. Então, não ignore esse instante, não silencie sua fé. Escreva: eu recebo essa proteção, e permaneça até o fim, porque algo muito sério está sendo desfeito. Existe um cerco de proteção sendo estabelecido ao redor da minha vida, da minha família, dos meus caminhos, e nada que foi planejado contra mim terá sucesso, porque está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E isso não é simbólico, isso é real, é agora, é sobre você. Então não se distraia, não saia desse momento, porque enquanto você permanece, forças espirituais estão sendo ativadas ao seu favor. E se você crê nisso, declare com coragem: eu não estou sozinho, eu estou cercado. Toda energia negativa que tentou se aproximar encontra uma barreira intransponível. Toda intenção maligna se desfaz antes mesmo de tocar minha vida, porque existe um selo sendo colocado sobre mim, e está escrito: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde a... Então, se você já percebe que algo diferente está acontecendo, não interrompa, não pare, escreva: eu creio nessa guarda, e continue, porque parar agora pode ser o maior erro. São Bento, levanta agora uma defesa espiritual contra toda opressão invisível, contra toda perturbação que tenta roubar a paz, porque existe gente sendo atacada sem perceber, e essa oração está quebrando isso. Está escrito que resisti ao mal e ele fugirá de vós. E neste instante, o mal está sendo forçado a recuar, está perdendo espaço, está sendo expulso. Então não permita que sua atenção se perca. Fique firme. Escreva: eu resisto e venço, porque quanto mais você se conecta, mais forte essa proteção se... Eu não estou vulnerável, eu estou guardado por Deus. E essa verdade ecoa dentro de como um escudo que impede qualquer tentativa de destruição, porque está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E isso está se cumprindo agora. Não é depois, é neste. Então não saia, não ignore, escreva: eu não temo, porque algo está sendo livre enquanto você permanece em oração. Toda a carga espiritual negativa que foi colocada começa a cair como correntes que se rompem sem explicação, porque existe um poder maior operando, e está escrito que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e essa liberdade está sendo ativada. Então não duvide, não interrompa, porque sair agora pode significar carregar aquilo que já estava sendo removido. Então, declare: eu estou livre, e permaneça,
porque essa libertação está acontecendo em tempo. Minha mente está sendo alinhada, meu espírito está sendo fortalecido, meu caminho está sendo protegido, e nada que tentou me derrubar vai conseguir manter, porque está escrito que o coração do homem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E isso significa que tudo que foi armado contra mim perde o controle agora. Então, não deixe esse momento escapar. Escreva: Deus está no controle, e continue, porque enquanto você declara, algo poderoso se estabelece dentro de... E agora, enquanto essa oração continua ecoando, algo definitivo está sendo selado, uma proteção que não pode ser quebrada, uma força que não pode ser vencida, porque está escrito: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. E isso quer dizer que você não precisa lutar sozinho, mas precisa permanecer aqui, firme, atento, conectado, porque sair agora é abrir espaço para aquilo que já estava sendo expulso. Então, declare com toda a força: eu permaneço e não abro, eu respiro, e nesse instante eu me contradição, aquele que enfrenta sombras sem recurso, aquele que hoje sobre a minha vida e sobre tudo aquilo que tenta me atingir em silêncio, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas. E essa palavra entra agora no meu peito como um sopro de alívio, como um escudo invisível que começa a se formar ao meu. E se você sente essa presença, não ouse sair dessa oração, porque há algo sendo que algo que tentava agir, e você precisa permanecer. Então, declare com fé nos comentários: eu não estou, Deus está comigo, e nenhuma força contrária prevalecerá. Neste momento, eu levanto a minha voz em súplica firme e consciente, porque sei que há batalhas que ninguém, dores que ninguém ouve, e lágrimas irão sem testemunho, mas exclama e responder-te, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sei. E é exatamente porque eu não estou para o vazio, eu estou sendo, cada palavra ecoa diante do trono e São Bento se coloca assessor nessa caminhada, abrindo caminhos onde parecia. E se você já passou por momentos em que achou que não escreva agora: eu permaneço, porque desistir agora seria entregar tudo aquilo que Deus está prestes. Eu sinto, neste instante, uma mudança acontecendo como se algo pesado estivesse sendo retirado lentamente, porque está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E essa promessa não falha. Ela se cumpre agora, mesmo que seus olhos ainda não vejam, mesmo que sua mente tente. Existe uma proteção sendo levantada à sua casa, sobre si. E não permita a ação te faça, porque isso é exatamente o que o mal deseja. Então, diga com toda a força: existe dentro de você. Minha casa está protegida, nenhum mal entrará, e eu não permito que nada destrua aquilo que Deus está guardando. Existe algo que precisa ser quebrado agora, algo antigo, algo que vem se repetindo, algo que parecia impossível de ver, mas está escrito: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele foi. E essa palavra não é simbólica, ela é uma ordem espiritual, e neste exato momento, toda força contrária começa a perder espaço, começa a se enfraquecer, porque você está resistindo, você está se posicionando, e São Bento caminha contigo nesse enfrentamento. Não saia agora, porque sair seria abrir brecha, e você não quer isso. Então declare com autoridade: eu resisto a todo mal, eu não cedo, eu não me entrego, eu permaneço até o fim, porque sei que a vitória me... Agora, eu sinto uma firmeza crescendo dentro, uma convicção que não vem da lógica, mas da fé, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa pergunta não precisa de porque ela já carrega a certeza da vitória, e essa certeza começa a invadir cada parte da minha, afastando pensamentos negativos, afastando medos silenciosos, afastando tudo aquilo que tentava me paralisar. E você que está ouvindo, não ignore, porque existe algo sendo decidido aqui, algo que pode mudar o rumo da... Então escreva com Deus: nada pode me... e eu não sairei dessa oração até sentir essa verdade tomar conta de mim completamente. Eu percebo que há pessoas que chegaram até aqui carregando um peso antigo, uma angústia que não conseguiram explicar, mas está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... E isso não é apenas é um convite, porque você não foi feito para carregar isso. E neste momento, eu coloco cada preocupação, cada lembrança que... E São Bento se coloca como aquele que ajuda a afastar toda a influência maligna que tenta se aproveitar dessas fragilidades. Não saia agora, porque abandonar esse momento seria voltar a carregar um peso que não é mais seu. Então diga com sinceridade:
eu entrego, eu não carrego mais. Deus, algo poderoso começa a descer quando a fé se torna maior que quando a decisão de permanecer supera a vontade de desistir, porque tudo posso naquele que e essa força começa a crescer agora, silenciosa, mas real, constante, firme, e você sente que algo dentro de você não é mais, porque essa oração não é apenas palavra, é um movimento espiritual, é uma construção invisível de proteção e direção. Então, não se distraia, não olhe para o lado, não permita que nada roube esse momento. Escreva agora com convicção: eu sou fortalecido, eu sigo firme, eu não paro, porque há algo maior me sustentando e me conduzindo. Neste ponto da oração, há uma intensificação, como se uma batalha estivesse sendo travada em um nível que os olhos não alcançam, mas está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. E essa promessa se levanta como uma muralha, como uma barreira intransponível contra tudo aquilo que tenta se aproximar. E São Bento se coloca como símbolo dessa resistência, dessa proteção firme que não se rompe. Então não ouse sair agora, porque isso seria abrir espaço para aquilo que já está sendo afastado, e você não quer retroceder, você quer avançar. Então, declare com toda a intensidade: nada me atinge, nada me eu estou protegido e sigo firme até o fim. Eu sinto que há um alinhamento acontecendo agora, como se aquilo que estava fora do lugar começasse a se organizar novamente, porque está. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele. E essa entrega não é fraqueza, é posicionamento, é decisão consciente de confiar, mesmo quando não se entende. Isso gera um movimento que começa a abrir portas, a alinhar situações, a trazer respostas que antes pareciam distantes. Então permaneça, não saia, porque esse é o momento em que as coisas começam a mudar de verdade. Escreva agora com fé: eu entrego, eu sigo sem medo, porque Deus está cuidando de cada detalhe da minha. E agora, neste ponto profundo, eu percebo que essa oração se tornou um divisor, um marco, algo que separa o antes e o depois, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade começa a iluminar áreas, começa a revelar caminhos, começa a libertar aquilo que estava preso há muito tempo. E você não chegou até aqui por acaso, existe um propósito nesse momento. Algo foi ativado, algo foi despertado, e sair agora seria interromper esse processo. Então, declare com toda a sua: eu recebo a vida, eu permaneço até o fim, porque sei que algo extraordinário já começou a ser neste instante profundo. Eu me coloco sob a intercessão de São Bento, firmando meus pés na autoridade da cruz, que rompe correntes invisíveis e cala toda a voz contrária que tenta se levantar contra mim. E enquanto eu falo, algo começa a se mover no mundo, porque a quem tem de quem me entra agora, penetrando, quebrando aquilo que é impossível de ser quebrado. E se você sente essa presença, não ouse sair desse momento, porque abandonar essa oração agora pode ser abrir espaço para aquilo que você mais teme. Então, declare com força nos comentários: eu permaneço até o fim, nada vai me afastar da mim. Que a cruz sagrada se levante sobre a mim, com autoridade que não pode ser questionada, com poder que não pode ser resistido, e que cada canto da minha existência seja tocado por essa expulsa, que limpa, que restaura, porque está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E agora essa fuga começa a acontecer. Agora, aquilo que estava escondido começa a ser exposto. Agora, aquilo que tentava agir em silêncio começa a ser desmascarado. E você que está ouvindo, não permita que sua atenção se... porque o mal espera exatamente esse momento de distração para agir. Escreva agora a convicção: nenhuma força contrária permanece na minha. Toda presença recua agora. Toda influência negativa perde espaço. Toda palavra lançada contra mim, sem motivo, retorna sem efeito, porque está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E essa promessa não é ela está sendo ativada exatos, envolvendo sua casa, seus carros. E se você sente que algo pesado permanece, não saia dela, porque pode ser aquilo que você está tentando vencer. Declare com ousadia: eu estou protegido, nada me alcança. Que toda inveja seja quebrada, toda intenção escondida seja revelada, toda armadilha seja destruída antes mesmo de se formar, porque está escrito: nenhuma arma forjada contra ti prosperará.
E toda língua que se levantar contra ti em tu a condena. E essa condenação espiritual acontece agora, silenciosamente, mas com força absoluta, desfazendo planos, confundindo estratégia, anulando ataques. E você precisa permanecer aqui, atento, conectado, porque este é o momento em que a mudança acontece. Não desperdice isso. Escreva agora com fé. Nenhuma arma prospera contra mim. Eu estou de pé. Toda força contrária perde seu domínio. Toda energia negativa perde seu espaço. E aquilo que antes parecia forte, agora se torna pó diante da autoridade que está sendo liberada. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E esse acampamento está sendo formado agora ao seu redor, guardando sua casa, seus pensamentos, sua família. E se você sair desse momento, você pode estar ignorando a proteção que está sendo levantada. Então, permaneça firme, declare com convicção: há um exército me protegendo, nada me derruba. A luz se levanta agora com intensidade que não pode ser apagada, e toda a escuridão começa a se dissipar. Não importa o quanto ela tenha tentado, porque está escrito: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a vencem. E essa luz não é fraca, ela é dominante, ela invade, ela ocupa, ela transforma. E se você sente que havia algo pesado ao seu redor, isso está sendo quebrado nesse instante. Mas não se distraia, não saia agora, porque é exatamente nesse ponto que muitos perdem que estava prestes a acontecer. Escreva agora: a luz tomou conta da minha vida. Que cada pensamento negativo seja substituído por uma certeza inabalável. Que cada medo seja esmagado por uma confiança que cresce dentro de você. Porque está escrito: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E esse poder começa a tomar espaço dentro de você agora, reorganizando suas emoções, fortalecendo sua mente, e você precisa permanecer aqui, absorvendo isso. Não sai, porque sair agora pode ser como rejeitar aquilo que está sendo reconstruído dentro. Declare com: eu não sou dominado pelo medo. Eu caminho. Que toda opressão seja arrancada pela raiva. Que toda sensação de peso seja dissipada. E que uma nova atmosfera comece a envolver tudo ao seu redor. Porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade não é apenas palavras, ela é libertação real, ela é mudança concreta, ela é transformação. E se você está sentindo algo, isso é movimento. Então, não interrompa, não pare. Escreva com: eu estou. Nada me prende. Que cada área, sua vida seja alcançada por essa intervenção. Que aquilo que parecia travado comece a fluir. Que aquilo que parecia perdido comece a ser restaurado. Porque está escrito: eis que faço uma coisa nova, agora sairá. Porventura, não a percebeis? E essa novidade já, mesmo que teus olhos ainda não vejam completamente. E você precisa permanecer firme para não perder esse processo. Não saia, não ignore, porque muitos deixam escapar o novo por não permanecerem até o fim. Declare agora: algo novo já começou na minha vida, eu não vou interromper. Que essa presença continue avançando, rompendo, transformando, alcançando até os lugares mais profundos da sua história, e que nada fique intocado por essa força que está em movimento. Clama e anunciar-te-ei coisas firmes. Não sabe a resposta ainda, e por isso você precisa permanecer. Sair agora pode ser o maior erro que você poderia cometer neste. Escreva com toda a sua fé: eu fico até o fim. Minha vitória já está em movimento. Eu declaro, neste instante carregado de fé viva, que meus caminhos estão sendo limpos agora, e nenhuma sombra escondida permanece diante da que avança, porque o Senhor é a mim, de quem terei. O Senhor é a força de quem me, e essa verdade invade cada canto. Minha existência, rompendo cadeias invisíveis que tentaram me atrasar, desfazendo amarras que foram lançadas contra mim. E se você está ouvindo isso agora, não se atreva a sair desta oração, pois pode ser exatamente neste momento que o céu está se movendo a seu favor. Escreva com fé: meus caminhos estão sendo abertos. Eu clamo com intensidade diante do trono invisível que governa, pedindo que toda inveja lançada contra mim seja quebrada, porque nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenará. E essa promessa se torna viva dentro de, queimando toda a energia contrária, dissolvendo aquilo que foi plantado no oculto para me ver cair. E não permita que a ação se perca, porque você pode estar interrompendo algo. Declare com ousadia: toda inveja sendo destruída. Assim invade sem pedir. Assim,
A presença de Jesus Cristo entra agora na minha vida, ocupando espaços onde havia medo, dúvida e opressão, pois está escrito: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E essa luz não apenas ilumina, mas transforma, muda estruturas, realinha caminhos e revela o que estava escondido. E se você sente algo diferente enquanto escuta, não ignore, permaneça firme, comente agora. A luz de Cristo está dominando minha vida e nenhuma escuridão permanecerá. Eu sinto peso sendo arrancado dos meus ombros, porque o que estava pesado começa a se tornar leve, como diz a Escritura: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse alívio não é simbólico, é real, é profundo, é imediato. Entra na alma e reorganiza o coração, desfazendo toda a carga acumulada. E não pense em sair, pois abandonar essa oração pode ser como largar a chave no momento exato de abrir a porta da sua vitória. Escreva com convicção: eu recebo leveza. Agora, tudo aquilo que estava preso começa a se soltar diante de uma força maior, que não pode ser impedida, pois está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade começa a agir nas áreas mais travadas da minha, rompendo bloqueios espirituais, emocionais e até materiais, trazendo um movimento novo que ninguém pode parar. E se você parar agora, pode perder o instante exato da virada. Então, permaneça até o fim e declare: eu estou sendo libertado agora. Tudo que me prendi, eu clamo com autoridade que vem da fé viva, que toda energia negativa enviada contra mim retorne ao vazio e seja anulada, porque está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás. E essa proteção se estabelece blindando minha casa, meus pés, e não saia desta hora, pois a proteção está escreve: e nada atingir. Sinto que uma limpeza profunda está acontecendo agora, não apenas no que é visível, mas também no que ninguém vê, pois a palavra diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E essa renovação começa a reorganizar sentimentos, pensamentos e decisões, trazendo uma clareza que eu não tinha. E se você abandonar esse momento, pode deixar de receber essa transformação completa. Então, permaneça e declare: meu interior está sendo purificado agora. Eu percebo que há uma direção sendo estabelecida, porque o que antes parecia começa a fazer sentido, pois está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará. E essa direção começa os passos com um propósito, abrindo caminhos onde não havia saída e não saía, porque pode ser exatamente sua direção está sendo revelada. Comente: meus caminhos estão sendo guiados agora. Toda força contrária perde o domínio diante da presença que invade e transforma, e aquilo que parecia impossível começa a se render, porque está escrito: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E essa luta invisível já está sendo vencida em meu favor, mesmo que meus olhos ainda não vejam completamente. E não interrompa, pois sair agora pode ser como abandonar a batalha no instante da... Declare com Deus e lutando por mim. Eu declaro com intensidade que este momento não é comum, é um ponto de virada, onde aquilo que estava travado se dissolve, onde aquilo que estava pesado se torna leve, e onde a luz domina completamente qualquer sombra, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade está sendo liberada agora sobre minha vida, trazendo liberdade, clareza e transformação. Então, não saia, não ignore, permaneça firme até o fim e escreva: eu ficarei até o fim, nunca mais será. Eu me coloco agora debaixo de uma proteção que não pode ser quebrada e invoco tua intercessão. São Bento, homem que enfrentou o mal sem recurso, homem que não negociou com as trevas, homem que pisou sobre aquilo que tentava porque o Senhor é a mim de quem terei, e essa se leva como um protegido. Minha vida está guardada. Nenhuma palavra negativa encontra espaço em mim, nenhuma seta lançada contra mim encontra alvo. E se você sente essa presença agora, não saia dessa oração por nada, porque sair neste momento é dar espaço para aquilo que quer te derrubar. Então, declare com força nos comentários: eu estou blindado contra todo o mal. Eu rejeito toda tentativa do inimigo de infiltrar pensamentos de medo, de fracasso e de derrota, porque minha mente está firme e não será abalada. Como está: não vos conformeis com este,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa renovação está acontecendo agora. Enquanto essa oração ecoa dentro de você, cada palavra está quebrando correntes invisíveis que estavam te prendendo sem que você perceba. E se você parar agora, tudo aquilo que estava sendo destruído pode tentar voltar. Você quer correr você quer deixar sua casa desprotegida. Então, escreva agora com minha mente pertence a Deus e nenhuma mentira terá espaço. Eu declaro que meu coração está blindado contra toda maldade e toda intenção oculta que foi lançada contra mim, porque a palavra, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque procedem, e eu guardo o meu coração, com nenhuma energia. E se alguém, essa está sendo anulada agora, mas não se distraia, não abandone esse momento, porque é exatamente agora que o mal perde. Então, declare com fé: meu coração é protegido e nada vai. Eu me revisto de uma proteção que não falha, que não se rompe, que não enfraquece com o tempo, porque revesti-vos de toda a armadura para que possais resistir-as, e eu estou dos pés à cabeça. Minha casa está coberta, minha família guardada, meus caminhos estão selados. Não há brecha, não há abertura, não há espaço para o mal agir. E se você parar agora, você pode abrir uma pequena porta que nem percebe. Então, não permita ir. Escreva agora: minha casa é selada e nada entrará para destruir aquilo que eu afirmo que nenhuma ativa encontra espaço em mim, porque minha boca estão alinhados verdade como está e haver-nos libertação está acontecendo agora, palavra por palavra, respiração por respiração. Aquilo que te aprisionava está sendo quebrado, aquilo que te limitava está sendo dissolvido. Mas essa transformação exige continuidade, exige presença, exige fé viva. Então, permaneça até o fim. Não saia, porque você não quer voltar para o estado em que estava antes. Declare com firmeza: eu só aceito palavras que edificam e fortalecem. Eu me levanto contra toda seta lançada ou invisível, conhecida ou desconhecida, porque está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E essa promessa se cumpre agora. Nenhuma arma prospera, nenhuma tentativa se sustenta, nenhum ataque permanece de pé. Tudo está sendo desfeito neste instante. Mas se você abandonar essa oração, você pode perder a continuidade dessa proteção que está sendo estabelecida. Então, não saia, não hesite. Escreva com convicção: nenhuma seta me atinge, eu estou guardado. Eu declaro que minha vida está guardada em todos os caminhos que percorro, em todos os lugares onde coloco os pés, porque está escrito: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E essa guarda é constante, é permanente, não importa o que tentem, não importa o que planejem, tudo é neutralizado antes de te alcançar, mas é preciso ser permanente, que você continue firme. Então, declare: a minha vida está protegida em todo tempo e em todo lugar. Eu rejeito toda a ansiedade, todo medo e toda a opressão que tenta invadir meus pensamentos, porque está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, sejam sidas de as vossas. E é isso que está acontecendo. Essa oração está levando sua causa, e está trazendo direção, mas não interrompa, não permita dúvida te faça sair. Então escreva com fé: eu não cedo ao medo, eu confio na proteção que me envolve agora. Eu declaro que estou cercado por uma força que não pode ser vencida, uma presença que não pode ser derrotada, porque está escrito: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E essa verdade está ativa dentro de mim, dentro da minha casa, dentro da minha. Nada é maior, nada é mais forte, nada pode superar essa proteção, mas o inimigo quer te distrair, quer te tirar daqui, quer que você abandone antes de completar. Você vai permitir isso. Então, declare agora com autoridade: eu fico até o fim e não abro mão da minha. Eu continuo firme, atento, vigilante, porque sei que essa oração está construindo uma muralha ao meu redor. Pedra por pedra, palavra por palavra, promessa por promessa. E como está escrito: sujeitai-vos a resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E essa fuga já... O mal está perdendo espaço, está sendo... Mas isso só se mantém se você permanecer, se você continuar, se você não abandonar agora. Então escreva com toda a sua força: eu permaneço firme até o fim. Minha vida está guardada, minha proteção não falha. Eu me coloco agora diante da autoridade viva de Jesus.
e não há dúvida dentro de não há espaço para hesitação, porque está escrito na tua palavra que pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de... E enquanto eu declaro isso, eu sinto que tudo ao meu redor começa a se mover, tudo começa a se alinhar. E eu te digo, confirma, não ouses dessa oração agora, porque você não tem ideia, está sendo quebrado neste exato instante. Escreva agora: eu me rendo à autoridade e não volto. Debaixo dessa autoridade, eu invoco a intercessão forte, constante e vigilante de São Bento, aquele que enfrentou o mal sem recuar, aquele que reconheceu que não existe poder das trevas que resista à presença de Deus. E eu me uno a essa fé inabalável, porque está escrito que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E se o Senhor é a minha força, então nenhuma sombra pode me intimidar, nenhuma ameaça pode prosperar, nenhuma armadilha pode se sustentar. E você, que está ouvindo isso agora, precisa entender: sair dessa oração é abrir brecha, permanecer é fechar portas. Então, declare com convicção: nenhuma força maligna tem espaço na minha vida. Toda força maligna agora é confrontada, não pela minha capacidade, mas pelo nome que está acima de... E eu afirmo com ousadia: sujeitai-vos, pois a resistir. E ele fugiu. E enquanto essa ecoa, eu vejo cadeias, inveja sendo de intenções ocultas sendo desmascaradas, porque não há esconderijo para aquilo que tenta agir contra alguém que está protegido. E você precisa permanecer aqui, porque quem abandona esse momento corre o risco de voltar ao mesmo ciclo de dor. Então, escreva agora com fé viva: eu resisto ao mal e ele foge da... Toda inveja contra minha casa, contra mim, perde agora sua desfaz com poeira, porque estou claramente que 1000 lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. E eu tomo posse dessa promessa, não como algo distante, mas como realidade presente, viva, pulsando dentro de... E se você sente que há olhares pesados sobre sua vida, não ignore isso. Permaneça firme aqui, porque essa oração está sendo um escudo invisível ao seu redor. Então declare com coragem: nenhuma inveja prospera, nenhuma palavra negativa me... Toda tentativa de ataque espiritual agora cai por terra. Toda obra contrária é anulada. Toda armadilha preparada é destruída antes mesmo de se formar, porque está escrito que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E essa palavra não falha, não volta, não perde efeito. Ela age agora, enquanto você permanece conectado. Então não cometa o erro de se distrair. Não saia, porque algo está sendo desfeito sobre a sua vida que você nem imagina. Escreva com: nenhuma arma contra mim terá sucesso. Eu declaro que caminho em vitória, não por mérito humano, mas por estar debaixo dessa autoridade que governa tudo. E a palavra confirma, dizendo que, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que... E isso não é apenas é uma realidade espiritual que se manifesta quando eu tomo posse, quando eu permaneço. Você precisa, porque a vitória não é para... Insiste, então, escreva com fé inabalável: eu caminho em vitória todos os dias da minha vida. Tudo o que é invisível começa agora a ser tocado pela luz, porque nada permanece oculto diante da presença de Deus. E está escrito que, porque para Deus nada é impossível. E se nada é impossível, então não existe situação perdida, não existe problema sem solução, não existe cadeia que não possa ser quebrada. E você precisa permanecer, porque essa declaração está abrindo caminho que estavam completamente fechados. Então, não abandone esse momento. Escreva agora: o impossível começa a acontecer na minha. Eu me cubro com essa autoridade que vem do alto, e nenhuma perturbação encontra espaço, nenhuma opressão permanece, porque está escrito que o Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. E enquanto essa promessa se cumpre, eu descanso na certeza de que não estou só, de que existe uma força maior lutando por... E você precisa entender isso profundo, porque sair agora é como sair de um lugar seguro em meio à tempestade. Então, permaneça e declare com convicção: Deus está lutando por mim neste exato momento. Minha casa está guardada, minha mente está protegida, meu caminho está sendo alinhado, porque a palavra afirma: se Deus é por nós, quem será contra? E essa pergunta ecoa com poder, desmontando todo medo, toda insegurança, toda dúvida que tenta se levantar.
E você que está ouvindo, precisa tomar uma decisão agora. Continuar firme ou deixar que volte como antes. Então, escolha permanecer, escolha declarar. Ninguém pode prevalecer contra aquilo que Deus protege. Eu sigo avançando, consciente de que estou envolvido por uma autoridade que não falha, que não se abala, que não retrocede, e essa certeza cresce dentro de mim como um fogo que não se apaga, porque a palavra viva continua ecoando e sustentando cada passo, cada decisão, cada pensamento. E enquanto isso acontece, algo profundo está sendo estabelecido dentro, algo que não pode ser interrompido. Então permaneça aqui, continue firme e declare com toda a sua força interior: eu não saio dessa oração, eu permaneço debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Agora, a paz começa a tocar cada parte da minha alma, como um sopro suave que invade-os e acalma o que antes em guerra. E eu sinto que esse momento não é coincidência, é resposta, é intervenção. É cuidado investando e se você ousar esse instante, estar rejeitando aquilo que veio exatamente para te livrar do peso que sufoca. Por isso, permaneça, fique firme, declare nos comentários: eu recebo essa paz agora, porque está escrito deixo a paz, a minha paz, não vou-la dou, como não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E essa verdade começa a se cumprir exatamente aqui. Exatamente. Sinto meu coração desacelerar, como quem finalmente encontra descanso depois de uma longa batalha invisível. E esse descanso não vem do mundo, não vem das circunstâncias, vem de algo maior que já começou a agir. E se você sente isso, não ignore, porque ignorar pode abrir portas para aquilo que você estava tentando afastar. Então, se conecte, declare: minha alma encontrou descanso, pois está escrito: vinde a mim, todos cansados, e eu vos... E essa promessa ela está acontecendo agora, enquanto você escuta, enquanto você permite, enquanto você permanece sem minha mente se acalma como águas que deixam de ser agitadas, e cada pensamento que antes gritava, começa a ansiar, diante de uma presença que não pode ser explicada, apenas sentida. E se você estará deixando que o volte, mais força. Por isso permaneça e escreva: minha mente pertence a Deus, porque está escrito: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em. E essa firmeza começa a nascer dentro de você agora, te sustentando, te protegendo, te impedindo de cair novamente no mesmo. É como se um peso fosse retirado dos meus ombros, um peso que eu nem sabia ligar, mas que me impedia de respirar profundo. E agora, esse peso começa a cair por terra, porque há uma força agindo que quebra correntes invisíveis. E se você sair dessa oração, estará permitindo que esse peso tente voltar. E você não quer isso. Então, declare com fé: todo o peso está sendo arrancado, pois está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... E esse cuidado está ativo, presente, operando sem que você precise entender tudo, apenas permanecer. Como se um novo ar preenchesse tudo ao meu redor, eu sinto que algo foi renovado dentro de mim, algo que não se explica com lógica, mas que transforma completamente o ambiente. E se você ignorar esse momento, pode perder uma virada que muitos esperam a vida inteira. Então escreva agora: eu recebo esse novo começo, porque está escrito: eis que faço uma coisa nova, agora sairá, porventura não a percebeis? E essa novidade já começou, já está fluindo, já está mudando o curso daquilo que parecia sem saída. A tranquilidade toma conta de um jeito tão profundo que até aquilo que me assustava perde a força, perde o domínio, perde o controle. E isso não é ilusão, é proteção sendo liberada, é intervenção espiritual real. E se você sair agora, pode abrir espaço para que o medo tente voltar com mais intensidade. Então, declare: o medo não me domina, pois está escrito: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder e de moderação. E esse poder começa a se manifestar dentro de você. Eu estou em paz, mas não é uma paz frágil, é uma firme, resistente, que não depende da circunstância. E essa paz começa a construir uma muralha invisível ao meu redor, impedindo que aquilo que antes me atingia tenha acesso novamente. E se você sair dessa oração, estará enfraquecendo essa muralha que está sendo levantada agora. Então escreva: eu permaneço, porque o Senhor é a minha luz e a quem teme. O Senhor é a força de quem me... E essa... Você, neste exato momento, eu estou protegido. E essa proteção não é algo simbólico, é real, é viva,
é atuante e ela começa a bloquear caminhos que o mal tentava usar para entrar na minha vida. E se você sair agora, pode estar deixando uma brecha aberta. Então permaneça firme e declare: nenhum mal entrará na minha casa, pois está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás. E essa promessa se levanta como fechando toda a porta invisível que estava. E enquanto essa paz cresce dentro de eu percebo que algo está sendo reorganizado, alinhado, restaurado de dentro para fora. E essa restauração não pode ser interrompida, não pode ser ignorada, não pode ser abandonada. Então, se conecte, escreva: eu não saio dessa oração, porque entrega o teu caminho, confia nele. E esse tudo já começou mesmo que seus olhos completo. E agora, nesse instante, enquanto tudo se acalma e se fortalece ao mesmo tempo, eu sinto que essa paz não vai embora. Ela permanece, ela se instala, ela cria raízes profundas dentro de impedindo que qualquer tempestade futura me derrube como. E se você ficar até algo será lidado de forma definitiva. Então, declare: essa paz é minha, porque a paz de que excede todo o entendimento guardará os vossos sentimentos. E essa guarda já começou, já está protegendo cada parte de você agora. E essa paz, que já começou a envolver tudo dentro de mim, não é passageira. Ela não depende do que acontece do lado de fora. Ela cresce mesmo no silêncio, mesmo quando ninguém vê. E é nesse ponto que muitos erram, porque abandonam o processo antes da transformação se completar. Não cometa esse erro. Não saia agora, porque sair neste momento pode fazer você voltar exatamente para o lugar de onde estava tentando fugir. Então, escreva: eu permaneço até o fim, pois está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E essa resistência começa agora, nesse instante em que você decide ficar e não recuar. Há algo sendo quebrado enquanto você continua. Algo que se vê com os olhos, mas que completamente. E isso exige para não desistir E se você pode estar interrompendo aquilo que estava prestes a te libertar completamente, então, declare com autoridade: toda a corrente está sendo destruída, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade começa a atravessar toda a mentira que te aprisionava. Sinto como se a força estivesse me levantando por dentro, reorganizando meus pensamentos, limpando aquilo que me confunde e trazendo clareza onde antes só havia. E essa clareza não pode ser ignorada, porque ela é direção, ela é resposta, ela é caminho sendo aberto diante de você. Então escreva: minha mente está sendo alinhada, pois está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa renovação já começou, já está acontecendo enquanto você permanece. Existe uma proteção sendo estabelecida ao redor da minha vida, que não pode servir, mas pode ser uma espécie de barreira que impede que aquilo que antes me atingia tenha acesso novamente. E isso só continua se você não abandonar esse momento. Se você não permitir distrações, então declare agora: estou cercado por proteção, porque está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E esse acampamento espiritual já está posicionado ao seu redor, agora mesmo. E enquanto eu continuo aqui, percebo que até aquilo que parecia impossível começa a perder a força, começa a enfraquecer diante de algo maior que está sendo liberado. E isso não é coincidência, é resposta sendo formada, é milagre sendo preparado. E se você sair agora, pode atrasar aquilo que já estava se movendo ao seu favor. Então, escreva: o impossível está cedendo, pois está escrito: para Deus nada é impossível. E essa verdade não é distante, ela está sendo aplicada na sua vida exato. Há um movimento acontecendo dentro de que muda completamente mistura diante dos problemas, porque aquilo que antes me dominava agora começa a se curvar, começa a perder autoridade. E isso acontece porque algo maior assumiu o controle. E você não pode interromper isso agora. Não pode permitir que a dúvida te arranque daqui. Então declare: eu não sou mais dominado, porque está maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E essa superioridade espiritual começa a se manifestar com força dentro de você. E mesmo que existam situações tentando te puxar de volta, tentando te distrair, tentando fazer você desacreditar, permaneça firme, porque esse é exatamente o ponto em que muitos desistem e perdem aquilo que já estava prestes a acontecer. Não caia nessa armadilha. Escreva agora:
Eu não volto atrás, pois está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que... E essa fidelidade já em ação, sustentando você, enquanto você decide... Sinto que há uma restauração silenciosa acontecendo em áreas que ninguém vê, feridas antigas sendo tocadas, lembranças sendo curadas. E isso exige permanência, exige entrega total, porque se você sair agora, pode impedir que essa cura se complete. Então declare: minha alma está sendo restaurada, porque está escrito: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as... E essa cura não é superficial, ela é profunda, ela alcança onde ninguém mais... E enquanto tudo acontece, percebo que há uma segurança sendo construída dentro de... que não pode ser abalada, uma firmeza que não existe. E essa firmeza é o que vai te sustentar nos dias difíceis, mas ela só se fortalece se você permanecer agora. Então escreva: eu estou sendo fortalecido, pois está escrito: posso todas as coisas naquele que me... E essa força começa a crescer de dentro para fora, te sustentando e nesse exato instante, enquanto você, sem desistir, sem abandonar esse processo, algo definitivo começa a estabelecer dentro de algo que não será arrancado, algo que muda completamente sua caminhada daqui para frente. Então, declare com convicção: minha vida está sendo transformada agora, porque está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e esse novo já começou, já está tomando forma dentro de você, enquanto você permanece firme. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste instante profundo e decisivo, eu me coloco diante da Tua presença, com o coração aberto, clamando por libertação, suplicando por proteção, invocando a intercessão de São Bento, aquele que enfrentou as forças ocultas e não recuou diante da escuridão, aquele que carregou a fé como escudo vivo. E agora eu declaro que nenhuma inveja terá domínio sobre mim, pois está escrito no livro de Isaías: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. E é nessa palavra que eu me agarro com todas as minhas forças. Não saia dessa, não interrompa esse momento, pois você não imagina o que está sendo quebrado agora no invisível. Se você sair, você permite que tudo volte com mais força. Então, permaneça firme e escreva agora nos comentários: eu não saio dessa oração por nada. Minha vitória já começou. Meu Deus, olha para mim, enxerga cada detalhe cada dor, cada palavra maldita lançada, cada olhar carregado de... E que tudo isso seja quebrado neste instante, pelo poder que, assim como está escrito no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu tomo posse dessa promessa como escudo, como proteção constante, como selo espiritual sobre minha vida e sobre a minha casa. E eu declaro que nenhuma negatividade permaneça. Não permita que sua mente, pois a dúvida enfraquece o... Escreva com fé: minha casa está protegida e nada do mal fica, pois quem abandona esse momento perde uma cobertura que não pode ser vista, mas está sendo formada agora. São Bento, servo fiel, levanta agora a tua proteção sobre mim, intercede contra toda obra maligna, contra toda armadilha invisível, contra toda palavra carregada de veneno espiritual, pois está escrito na carta de: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e eu resisto agora com toda a força. Eu rejeito toda energia contrária, toda influência, toda seta lançada e declaro que ela cai por terra agora. Não brinque com esse mundo. Você precisa entender que há forças que desejam sua queda, e só permanecendo firme nessa oração, você garante a sua proteção. Escreva agora: eu resisto ao mal e ele foge da minha vida. Não deixe para depois, pois o agora é o momento da ação. Senhor, limpa o meu caminho, remove toda a contaminação espiritual, desfaz todo o laço em que foi colocado contra mim, pois está escrito de Salmo: o Senhor é a minha e a minha. De quem? Medo. E eu me levanto sem medo, sem receio, sem espaço para qualquer influência negativa, pois a tua presença invade cada área da minha vida. Agora, não permita que o medo te faça sair dessa oração, porque é exatamente isso que o mal deseja, que você desista antes de receber aquilo que já está sendo liberado. Escreva com convicção: eu não tenho medo, Deus está comigo, porque essa declaração abre portas espirituais que estavam fechadas há muito tempo. Neste momento, toda inveja que foi lançada contra mim, seja por palavras, pensamentos ou intenções escondidas, eu declaro que está sendo quebrada agora, destruída pela autoridade que vem do alto, pois está escrito no livro de Provérbios: o coração tranquilo
é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para... E eu rejeito essa podridão, eu expulso essa contaminação da minha vida e da minha família. Não permita que esse momento seja interrompido, pois há uma limpeza espiritual acontecendo, invisível aos olhos, mas poderosa em resultados. Escreva agora: toda inveja está sendo quebrada na minha vida, porque quando você declara, você fortalece aquilo que Deus já está fazendo. Deus cobre a minha mente, guarda os meus pensamentos, protege as minhas emoções, para que nenhuma negatividade encontre espaço dentro de... Pois está escrito na carta: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, nisso pensai. E eu me alinho agora com essa verdade. Eu rejeito pensamentos de derrota, de fracasso, de medo, de insegurança. Não saia agora, pois é nesse momento que sua mente está sendo renovada, e quem interrompe esse processo volta a ser dominado pelo que antes o prendia. Escreva: minha mente pertence a Deus e nada negativo ficará, pois essa frase sela uma transformação interna poderosa. São Bento, afasta de mim toda a presença maligna, toda a influência invisível que tenta agir nas sombras, toda a energia carregada que tenta se aproximar da minha casa, da minha família, dos meus caminhos, pois está escrito no livro de Deuteronômio: o Senhor teu Deus vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E eu tomo posse dessa presença constante, dessa proteção inabalável. Não ignore esse momento, pois existe uma batalha espiritual acontecendo e você está sendo defendido. Escreva: Deus está comigo e nada pode me... Pois quem declara isso se posiciona espiritualmente e impede que... Pai, sela este momento com tua presença. Envolve cada detalhe da minha vida com a tua proteção, cria uma barreira invisível ao meu redor, impedindo qualquer acesso do mal, pois está escrito no livro de Salmos: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu creio que há uma proteção ativa, guardando cada passo. Não saia, não interrompa, pois esse é o momento em que sua vida está sendo cercada por proteção divina. Escreva com fé: eu estou cercado pela proteção de Deus, pois essa declaração fortalece aquilo que está sendo liberado neste instante. Senhor, quebra toda palavra negativa lançada contra mim, toda maldição disfarçada, toda intenção escondida, toda energia que não vem de ti, pois está escrito no livro de Números: não vi iniquidade em Jacó, nem contemplei maldade. O Senhor seu Deus está... E eu declaro que o Senhor está comigo, anulando toda negatividade, desfazendo todo ataque espiritual. Não permita que esse momento... Pois há coisas sendo canceladas que você nem imagina. Escreva: toda negatividade está sendo anulada na minha... Porque essa afirmação ativa uma proteção constante sobre você. Que toda inveja seja quebrada, toda negatividade seja anulada e toda proteção divina permaneça sobre... Eu selo este momento com fé, confiança e entrega total, pois está escrito na carta aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu caminho nessa certeza, nessa convicção absoluta, sem espaço para dúvida, sem abertura para o mal. Agora, se você chegou até aqui, não saia sem declarar com toda a sua força. Escreva: eu fico até o fim e recebo o meu milagre. Inscreva-se neste canal para continuar fortalecido espiritualmente e permanecer debaixo dessa cobertura poderosa, porque quem se conecta com essa ação não sai como... E eu declaro que algo já começou a mudar agora. A partir de agora, a paz habita a proteção caminha com você. Nada do que tentaram contra você tem mais. Continue firme, porque quem anda com Jesus nunca está. E se você deseja permanecer nessa cobertura espiritual faça parte dessa comunidade de fé. Aqui, você sempre terá um lugar de proteção.